Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical online, falando sobre assuntos que enriquecem as nossas almas, né? Estou aqui do meu lado com o Mateus, aqui com o Vitor Hugo, daqui a pouco eles vão falar. Nós falamos no domingo retrasado, começamos esse estudo do livro de Lucas, falando sobre a vida, o ministério, o nascimento, morte de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a história desse homem, que foi um arauto, que foi um atalaia, um homem que merece ser copiado na sua resignação. Nasceu com um propósito e viveu para o propósito até o final. Mas eu queria dar vez aos meus convidados para cumprimentarem e depois eu peço que o Vitor esteja orando ao Senhor. Olá, para você que está em casa nos assistindo. Estamos aqui juntos para trazer essa mensagem, para mais uma vez estar juntos, estudando, aprendendo mais da palavra de Deus. E como vocês podem ver, na última aula que a gente fez, falaram que se tivesse um número de curtidas eu ia ter que arrumar o cabelo. Dessa vez eu estou aqui com o cabelo arrumado e participando dessa aula, que vai ser uma bênção para a sua vida, como foi para a nossa vida também. Amém. Seja bem-vindo a mais uma aula. Amados, mais um dia, mais uma aula em que o Senhor tem falado muito conosco e nós vamos ver quão rico é aprender um pouco mais sobre João Batista, sobre ali, o livro de Lucas. Deus tem nos ensinado muito e nós vamos compartilhar desse conhecimento junto com os irmãos. Então já prepara aí seu caderninho, prepara a sua Bíblia, para que você possa fazer suas anotações conforme você for aprendendo. Faça o seu comentário, curta, compartilhe o nosso canal, esteja ligado junto conosco. Não esqueça, nós estamos ainda dessa forma online, porém ligados juntos com os irmãos, amém? Então vamos orar para a gente começar. Dobre seus joelhos, feche seus olhos, fiquem à vontade para falar com o Senhor nessa manhã. Senhor Deus e Pai, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, nos faça lembrar aquilo que precisa ser falado, nos oriente, e que tudo aquilo que venha a ser falado através desse estudo, as pessoas que estão ouvindo possam aprender da Tua palavra. Senhor, nós não estamos aqui para passar aquilo que nós queremos, estamos aqui para ensinar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos alertado para falar com o Teu povo, Pai. Por isso nós te pedimos, ser conosco, o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, para que possamos entender o que será dito durante esse estudo. Assim te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, nós vamos ler do primeiro versículo até o 22.
vamos comentar sobre o início do ministério de João Batista, uma vez que no domingo retrasado nós já falamos sobre a predição do seu nascimento, o seu nascimento vindo de uma mulher estéril, né? Todo aquele aparato espiritual para mostrar que Deus gosta de trabalhar com coisas impossíveis. E agora nós vamos ler, vou pedir ao Vitor para ler Lucas capítulo 3, do 1 ao 22, não esquecendo que nós estamos seguindo pela tradução Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá? Isso, eu vou aproveitar para ler na nossa Bíblia nova, que nós estamos aqui na NJ Store. Procure lá na lojinha e compre a sua já nessa versão. Então é o capítulo 3, do 1 ao 22. Do 1 ao 22. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E eles também lhe disse: a ninguém trareis mal E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eita glória! Que texto lindo! Que maravilha!
estamos diante de dois focos de espiritualidade. João Batista anunciando a chegada de Jesus. E é interessante, Mateus, que durante toda a lei, durante todo o Velho Testamento, Israel estava acostumado com a lei que dizia que a salvação era só para os judeus, era só para os israelitas, era só para os filhos e descendentes de Abraão. Então eles maltratavam todo mundo, a lei dizia que alguém matou tem que morrer, era olho por olho, dente por dente, né? O gentio era discriminado, só entrava nos templos judaicos quem era judeu, se não fosse judeu não servia, não prestava. E aparece um homem chamado João Batista, trazendo a mesma mensagem que Cristo desenvolveria durante todo o seu ministério. E a mensagem de João Batista é exatamente essa: não adianta ser filho de Abraão, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que fazer bondade ao próximo, tem que fazer boas obras. E o ministério dele culmina com o batismo do arrependimento. Quem aceitava as palavras de João passava pelas águas no Rio Jordão. Então, Mateus, eu queria que você falasse alguma coisa desse João que chegou pregando uma mensagem que ninguém esperava ouvir. Já começa muito pela aparência dele, né? A aparência dele já assustava, era um rapaz que vestia couro de camelo, pelo de camelo, com um cinto de couro, já tinha uma aparência diferente, uma aparência que assustava, vinha do deserto, começava com um batismo que as pessoas tinham que passar por águas, então era algo novo, em que as pessoas não conheciam, ainda vinha falando de um arrependimento, que as pessoas tinham que abandonar os erros dela, ela tinha que viver uma vida diferente do que ela estava vivendo. Então é um cara que mudou, ele veio, é um dos primeiros personagens que a gente lê no Novo Testamento, quando a gente tem essa virada, né, de um testamento para o outro. Então, o povo vem de um silêncio enorme, sem profecias, sem profetas, sem nenhum direcionamento específico. E quando vem alguém, é esse cara super estranho, que vem do deserto, querendo batizar, fazendo todo mundo mergulhar no Rio Jordão, que vestia pelo de animal. Não era casado, não ia casar, era nazireu, comia gafanhoto, exato. Tomava mel, totalmente estranho. Exato, diferente, e trazendo uma palavra que já batia de frente com o modelo de todo mundo que estava vivendo ali, pregando que não bastava ser apenas judeu, filho de Abraão, você tinha que viver uma nova vida, você tinha que se arrepender, você tinha que buscar um novo caminho, que era aquilo que ele estava falando, que era o que ele estava pregando. A graça, ela é marcada de bondade e de boas obras. Exatamente, a bondade, a graça é uma mudança de vida. É você saber que você não está sendo agraciado, essa é a palavra, você não está sendo agraciado, você não está sendo favorecido por algo que você fez ou pela linhagem que você veio. É exatamente você saber que você não merece, não tem nada em você que te leve para aquilo onde você está indo, mas graças à graça de alguém, você foi alcançado. Não pela linhagem, não pelo seu visual, não pelo seu conhecimento, mas pela graça que alguém teve de você. Agora, Vitor, eu quero trazer isso mais para você, raça de víboras. Por que será? Olha, João dizia isso, mas não era para qualquer um. Ele dizia isso para os fariseus e escribas, os intérpretes da lei, os doutores da lei, que iam para o Jordão para ficar fustigando João, dizendo que aquilo não tinha valor, dizendo que aquilo não valia nada. E a maneira como João trata fariseu e escriba é chamando de raça de víbora e dizendo, se não se arrepender, o machado já está posto na raiz da árvore, vai ser cortado. Que ministério, hein? Verdade. Parecido com João, né? O Elias. Sim, e Jesus fala sobre isso depois, né? Não era esse Elias que vocês estavam esperando, mas é muito interessante a gente ler sobre João Batista
e vê esse comportamento principalmente com os fariseus, aqueles que sabiam de tudo, aqueles que eram os doutores, aqueles que eram os sabedores da época. E depois a gente vai ver que todos os discípulos, o próprio Jesus, tiveram muitos problemas com os fariseus, porque vinham lutando contra um sistema. E quando João confronta eles, porque muitas pessoas estavam indo lá para se batizar, arrependidas, e eles estavam lá, provavelmente para dizer, isso está errado, impedir, né? Entendeu? E João estava apenas preparando um caminho. Era só o início de tudo que viria. E quer dizer, João não podia salvar. Não. O batismo de João não trazia mudança de vida automática pela presença do Espírito Santo, mas era uma atitude. Era o apontamento para o que viria. E eu acho muito interessante que no versículo 8, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a gente... dá para ver, dá para constatar, é visível que uma pessoa é salva? Sim, através de quê? Dos frutos de arrependimento que são gerados por ela. E ele já vem emendando ali, não vem dizer, temos Abraão por pai. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, não adianta dizer, mas eu sou crente, mas eu sou pastor, eu levantei a mão, eu sou um diácono, não adianta só isso. É necessário cumprir o Evangelho. É necessário ter essas qualificações que ele vem discorrendo. Tem 2 túnicas, reparte com o próximo. Não maltrate, não roube, se contente com o seu salário, não queira ser além daquilo que você é. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo, falando isso para os publicanos, que roubavam, né? Roubavam. E se a gente trouxer, eu gosto muito de trazer a aplicação diária, né? Isso é muito bom. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade, o que João Batista está dizendo, o que a palavra está dizendo para nós, não é se conformar ou simplesmente deixar para lá e viver conforme o que você tem. Não, mas seja grato pelo que você tem e não ouse querer o do outro. Não venha roubar, não venha querer além do que é seu. Então, isso me faz entender que aqui a gente mostra um João humilde, sem vaidade alguma. Não, porque isso geralmente traz uma certa vaidade. Aí eu quero, além do que eu tenho, para mostrar para alguém que eu tenho isso, ou para me beneficiar em cima disso. E ele vem mostrando ali, isso não é fruto de arrependimento. Se você se arrepende, você se contenta com aquilo que Deus te deu. E o Mateus falou sobre essa mudança de paradigma, essa quebra de uma cultura, de um estilo de vida passado, para poder ser um profeta de uma geração como essa, tem que estar cheio do Espírito Santo, né, Mateus? Exato. Quando você diz essa geração, você diz a que a gente vive hoje ou da... A geração que João enfrentou. E não deixa de ser uma geração como a nossa. Porque são, como a gente falou, né? É um período, tinha acabado de sair do período intertestamentário, que é aquele período entre os testamentos, que não tinha nenhuma direção, então era uma pessoa que precisava chegar chegando, para atrair atenção, não para ele. João Batista, ele precisava atrair a atenção do povo, não para ele, mas para o que ele pregava, que era aquele que viria depois dele. Então, não poderia ser qualquer pessoa, não podia ser uma pessoa tranquila, que tentava ser como quem os vai outros. Quebrar pedreira não pode ser muito mansinho, né? Exato. Mais para frente, a gente vê Jesus que diz que andava com os pecadores, né, que se fazia daquelas pessoas para ganhar aquelas pessoas, para estar com aquelas pessoas. João Batista não. João Batista é aquele cara que não, eu sou isso aqui, eu sou o cara que vou vestir pelo, não bebo como vocês, não como como vocês, não me visto como vocês. Exato, ele precisava ser essa figura dura, rígida, brusca, para trazer uma mudança. Eu estava pensando aqui, quando a gente... uma comparação, né? Quando a gente segue um caminho, e a gente está nesse caminho, e a gente precisa de alguma forma mudar esse caminho, ir para uma outra direção, a gente precisa fazer uma curva brusca. Então,
para o povo poder pegar o caminho que é Jesus Cristo, eles precisavam pegar uma curva brusca, que era João Batista. Eita! Exatamente Isso é forte. assim. É igual um tratamento. Meu pai. Quanto mais profundo o tratamento que você vai fazer, mais forte é o remédio. Você vê que uma quimioterapia, ela é muito pesada. Ela, em algum momento, ela pode até prejudicar outras células, mas ela é necessária para combater o mal. Então, esse era João Batista, era a Bezetacil, né, que a gente fala. Benzetacil. Benzetacil. E deixa eu te falar uma Bem coisa. pesado. João Batista não fazia milagres. E ele conseguia arrastar multidões para o deserto. Isso significa, Vitor, que às vezes a gente fica com medo de trazer certas mensagens para a igreja, porque vai assustar, porque o povo vai embora. E, na verdade, o povo gosta de ser confrontado, né? Só não gosta quem é anarquista e que não quer mudança de vida. Mas você vê, o cara não fazia milagre e arrastava a multidão para o deserto. É bem verdade que o lugar onde João Batista ficava era um lugar por onde passavam os comerciantes. Então, não era um lugar assim extremamente desértico. Era um deserto que não era totalmente desértico. Mas o povo saía de Jerusalém, saía das redondezas das circunvizinhanças de Jerusalém, e iam todos se encontrar com ele para passar pelas águas. Porque lá no fundo a alma das pessoas clamam por justiça. Estão com sede, né? Fome e sede de justiça. E João Batista, com esse discurso pesado, bem verdade, muito pesado, muito direto, porém era uma verdade. E é isso que a gente precisa entender. Eu posso falar muito pesado com alguém, mas se é uma verdade, a pessoa absorve cura, e né? vai gerar ali um fruto bom. Agora, se eu falar pesado apenas para agredir, esse não é o propósito. Não. Ele era direto, mas ele não era agredia, agressivo. Ele não agredia. Apesar de falar raça de víboras, víboras, mas ele sabia com quem ele estava falando raça de víboras. Tanto que ele tem os próprios discípulos, que futuramente, alguns deles, passam a ser discípulos de Jesus Cristo. Sim. Então, mesmo sendo aquele cara rígido, duro, que falava grosso, ainda era um cara que agregava, que juntava o povo dentro dele, que as pessoas queriam seguir. Eram discípulos que queriam ser como ele. E João Batista, desculpa, só para eu complementar da sua pergunta, João Batista, a gente estava até conversando antes, né? Ele já nasceu com a missão. Quando foi profetizado que João Batista viria, já veio a profecia com a missão, que ele iria ser o precursor do Messias. Então, quando ele nasce e começa o ministério dele, ele já tem uma missão a fazer. A gente precisa entender isso para nós, que nós também temos uma missão, pregar o Evangelho. E a gente não pode, assim como João Batista não tinha medo, ter medo de falar a verdade. É o que a gente tem falando, você não vai ser ignorante, você não vai ser ignorante com as pessoas, arrogante, não é isso. Mas a verdade, para quem está no erro, é uma verdade dura. Você vê que João Batista foi preso, como nós lemos, porque ele chegou para Herodes, nada mais, nada menos do que Herodes, e falou: você está errado porque você está em adultério. Meu Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quer falar, Mateus? Não. É porque falar a verdade, mostrar o erro, não significa acusar. Sim. Né? Não significa julgar. É apenas mostrar a verdade, mostrar o caminho, e a pessoa vai seguir. Pelo Espírito Santo, ela vai ser direcionada, ela vai ser transformada, mas falar a verdade não é julgar, não é apontar o dedo, não é acusar, nem nada disso. Falar a verdade é falar a verdade. E João Batista já estava profetizado no Velho Testamento, né? Lá em Isaías está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E olha que coisa linda: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. É o que o Mateus falou, né? Quando você quer mudar uma estrada, o curso, um trajeto, requer um certo esforço. Então ele vem com esta mensagem nova,
que a salvação não é mais para filhos de Abraão, que a salvação agora é para quem se arrepende no coração, para quem aceita o batismo do arrependimento, porque o batismo do arrependimento precisa de um ato simbólico, mergulho, imersão no Rio Jordão. E ele está lá batizando todo mundo, e a gente vê lá, vamos ver lá no versículo 21. Aqui, né? Não é 21, não. Quando diz que ele batizou todo o povo que estava ali no Jordão, e de repente, quem é que vem para se batizar? Jesus, aquele que era o primo de João, mas em momento nenhum eles tiveram um encontro. A Bíblia não mostra, né, Vitor? Esse encontro de Jesus com João Batista antes do Jordão. Mas a gente acredita que tivesse algum relacionamento entre eles, porque Maria e Isabel, elas eram primas chegadas. Mas agora quem vem para o Jordão para ser batizado é Jesus. E eu queria que o Vitor me falasse, Jesus precisava passar pelas águas, uma vez que batismo significa arrependimento de pecado? Se Jesus não tinha pecado, por que ele foi se batizar? Você sabe me dizer, Vitor? Como o próprio Jesus disse, né? Para que se cumprisse aquilo que já estava escrito. Então era necessário que ele fosse batizado. E outra coisa, ele quis se identificar com a humanidade, né, não, Mateus? Exatamente. Jesus, ele busca seu exemplo. É um dos poucos, não, é o único personagem, né, que a gente vê na Bíblia, ser humano, que poderia estar acima do exemplo, poderia falar, eu não preciso me submeter a isso, eu não preciso me colocar nessa situação. Ele podia, porque ele é o Salvador, ele é o próprio Deus em carne, mas ele se colocou no nosso lugar, ele se fez exemplo para que a gente pudesse olhar e falar, nossa, ele conseguiu, e porque ele conseguiu, nós também podemos conseguir. E quando a gente lê esse livro toda a história de João Batista, o ministério de Jesus, nós vamos ver, Jesus não vai priorizar a divindade dele momento algum. Ele vai priorizar todo o tempo a sua misericórdia pela humanidade. Então Jesus foi se batizar para manifestar ao povo a sua humanidade. Quando a gente lê em Hebreus 4,15, que eu queria que o Mateus abrisse, Hebreus 4,15, você vai ver Jesus querendo realmente mostrar a sua humanidade, a sua identificação com os pecadores arrependidos. Ele não precisava se batizar. Como disse o Vitor, estava predito no Velho Testamento, e ele só se batizaria para poder mostrar para a humanidade que, se ele conseguiu, nós também podemos, porque ele deixou a sua divindade no trono. Ele veio para a terra, se fez homem 100%. Então, se Jesus não pecou, a gente também pode viver sem pecar. É porque a gente tem inclinação para a carne e dá vazão a essa inclinação. Mas ele veio mostrar que ele era humano e que, como humano, ele entendia a nossa dor. Então, vamos ver o que o Mateus vai ler, Hebreus 4,15, e o Vitor lê 5,7. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, escrito assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Gente, peraí, deixa eu falar isso aqui. Esse versículo deixa bem claro que Jesus não vive com o dedo apontado para nós, para nenhum pecador. Eu tenho feito algumas lives no meu canal e eu tenho falado sobre assuntos que muita gente não gosta de falar porque gera polêmica, mas são esses assuntos que precisam ser falados exatamente para poder descortinar a verdade para essas pessoas. E eu falo sobre alguns pontos nos vídeos do meu canal, e o que tem de gente entrando no inbox do meu Instagram,
chorando, alguns até já me ligaram, pediram o telefone para conversar comigo, eu dei. Pessoas que são acusadas 24 horas do seu pecado, é isso que Satanás quer. Ele quer exatamente que a gente chegue ao cúmulo de um suicídio. Porque se Deus não me ama porque eu sou assim, se Deus não me quer porque eu sou assado, então o que eu estou fazendo nessa terra? Ou eu debando de vez, ou então eu me suicido. É como se não tivesse solução, é como se Deus estivesse com o dedo apontado dizendo, você para o inferno. Não, o Mateus acabou de ler, nós não temos um sacerdote qualquer, nós temos um sacerdote que todas as aflições passou, para poder nos entender, e até aquelas que ele não passou, né, ele também pode entender. Então a gente quer deixar bem claro aqui, esse Jesus que passou pelas águas, passou para dizer, eu venci, você também pode vencer, e enquanto você está lutando, eu estou contigo nessa peleja, amém? Isso. E no versículo 16, ele já emenda dizendo, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Mateus falou que João Batista pregava, e falamos sobre verdade. Falar a verdade não é para acusar. E João Batista ele pregava a verdade, mas acolhia as pessoas. Mesmo com aquele jeito bruto dele, ele pregava a verdade, aqueles que se arrependiam eram batizados. E a gente vê aqui em Hebreus 4, 15 e 16, exatamente isso. A verdade que está sendo pregada para você, por mais pesada que seja, chegue com confiança diante do trono de Deus, diante do trono da graça, e Ele vai trazer misericórdia sobre a sua vida. Até porque não tem remissão de pecado, não tem arrependimento, não tem nada disso, se a verdade não for pregada. É a verdade que traz a libertação. Eu pedi para você ler o capítulo 5, versículo 7. Lê para mim. Hebreus 5, 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que isso quer dizer? O Jesus humano, o Jesus homem, estava ali no Getsêmani, passando por aquele momento difícil, sabendo que ia morrer, sabendo que ia enfrentar os piores ataques e agruras da vida. A Bíblia diz que ele chora, ele pede para que o Senhor o livre da morte, mas ele tem que passar. Ou seja, mais uma comprovação da humanidade de Jesus. Quem foi para a cruz não foi um Deus que não sente dor. Quem foi para a cruz é alguém que se fez carne e habitou entre nós. Agora, para a gente ir já para o final, Mateus diz aqui que o povo já estava achando que João Batista era o Messias. E quando Jesus chega para ser batizado, João o recebe sem inveja nenhuma. Ele veio primeiro, ele teve fama primeiro do que Jesus, ele foi bem sucedido na sua mensagem antes de Jesus, mas está chegando alguém que é maior do que ele, e não teve inveja. Pelo contrário, ele faz questão de dizer para o povo que estava vindo alguém que era maior do que ele. E João diz, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, uma coisa era João batizando para arrependimento, e o outro era Jesus batizando com fogo. É mudança que vem de dentro para fora, e não apenas uma mudança de consciência. Exato, né? Essa relação João Batista e Jesus, né? João Batista levando a palavra de um batismo de arrependimento e pregando que Jesus vai vir, vai trazer o Espírito Santo para que a gente seja batizado com fogo. E essa relação dos dois é muito boa. O Vitor tinha falado da parte em que eles se encontram, né, no batismo,
E a gente vai encontrar isso em Mateus, no capítulo 3, até perdi o versículo aqui, no versículo 14, quando Jesus chega para ser batizado, que a gente estava falando, Jesus chega para ser batizado por João Batista, e no versículo 14 está assim: mas João opunha-se, dizendo: eu mereço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Então, é uma relação dos dois, como a pastora falou. Jesus chega, João Batista veio primeiro, João Batista veio para abrir o caminho, e Jesus se coloca debaixo das asas de João para ser batizado. E João não se coloca acima na questão, mas fui eu que batizei Jesus. Não, João Batista, no momento em que ele podia crescer mais do que tudo, ele fala: não, você tem que me batizar e eu que vou te batizar. E a gente sempre... Ele cresça. Exato. João Batista sempre fala disso. Ele sempre fala. E no momento do vamos ver, ele se comporta da mesma maneira. Poxa, mas eu tenho que ser batizado por você, e agora eu que vou te batizar? E Jesus fala: tem que se cumprir. Fica na sua, segue, faz o que você tem que fazer. Porque ali é um dos primeiros momentos em que ele começa a falar de Jesus aqui, da caminhada de Jesus, e Jesus já está ensinando desde ali. Porque a gente separa muito, né? Jesus como divindade, Jesus como homem. E nesse momento a gente tem uma relação dos dois se relacionando com João. Porque a gente vê tanto um Jesus, o Deus quanto o homem. Porque a gente vê um Jesus que é o Messias, que está vindo para mudar tudo, e Jesus o homem, que tem que ser batizado, que tem que começar. Então a gente vê o cara, Jesus, né, que vai ser um maior personagem, se colocando abaixo como uma pessoa qualquer. Então, às vezes, a gente não tem essa humildade que Jesus teve. Poxa, mas eu sou maior do que aquele pastor. Eu não vou me colocar debaixo dele. Eu não vou ser ordenado por ele. Eu não vou ser ordenado por aquele pastor. Eu não vou me colocar debaixo daquele ministério porque eu sou maior do que ele. Já foi profetizado para mim que eu seria maior. Não, Jesus, sabendo quem era, Jesus se coloca debaixo do ministério de João Batista. É lindo esse ministério de humildade, né? Os dois eram humildes e por isso eles conseguiram cumprir o propósito. Agora, Vitor, João Batista, ele nasceu uns 6 meses antes de Jesus, então ele tinha uma idade parecida com a de Jesus. Jesus morreu com 33 anos, e ele morreu por essa idade também, sendo que ele só teve 1 ano de ministério, só. Jesus teve 3 anos e meio, ele teve 1 ano só, 1 ano para dizer para o povo de Israel: se arrependam. Eu não posso colocar machado à raiz da árvore, mas está chegando quem pode. Se arrependam. Ele teve 1 ano só para fazer isso. O que aconteceu, Vitor, para ele parar de exercer seu ministério? Parece que ele foi parar na prisão, né? O que aconteceu? João Batista, por falar a verdade, ele foi preso. E é uma lição que a gente deve tirar. Às vezes a gente fica com medo de falar a verdade para não perder uma amizade no Facebook. Às vezes nem é uma pessoa do nosso relacionamento diário. Mas para que eu não tome um bloco, que eu não seja, a moda agora é ser cancelado na internet, né? Para que eu não seja cancelado na internet, eu não vou falar algumas verdades. E por causa das verdades que ele falava, e como sempre, quem fala a verdade incomoda quem é da mentira, quem é da verdade incomoda quem é da mentira. Ele incomodou diretamente Herodes, que o levou à prisão. E junto com isso, o ministério de Jesus estava iniciando. Então, até mesmo o propósito dele na terra, que era anunciar o Evangelho de Cristo, aconteceu. Meu Deus. Então, às vezes a gente não sabe, né? Por que fulano, mas morreu tão novo. E às vezes são propósitos. Cada um de nós nasce com propósito. E o propósito de João terminou ali. Ele veio para anunciar. E agora que Jesus já estava exercendo o seu ministério, a presença de João já não era mais interessante para o propósito. Agora, o mais interessante é que Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas
de 2 anos para baixo, que Jesus teve que fugir para o Egito, né? Os pais teve que levar Jesus para o Egito para não matar Jesus, né? Então, o Herodes pai morreu. Agora quem está no poder é Herodes Antipas, que é o filho do Herodes. Agora, pasmem-se. A Herodias é uma mulher casada com Filipe, que é um dos tetrarcas da Palestina. É irmão de Herodes. Herodes Antipas e Filipe são filhos de Herodes o Grande. E Herodias é neta de Herodes o Grande. Significa que ela era sobrinha de Herodes. Ela era sobrinha de Filipe. Ela casou com o tio e agora estava tendo caso com outro tio. E João, vendo tudo isso, o que aconteceu com a verdade? João, Herodes respeitava muito o que João falava. Porém, quando João fala a verdade sobre o adultério, de que Herodes estava errado em adulterar, no caso era cunhada e sobrinha, Herodes não gostou, isso começou a incomodar. Então Herodes levou-ele para a prisão. Aliás, como é que foi? Tu sabe contar? Aquela dancinha no Isso aí aniversário depois, de Herodes? isso aí já é um pouco mais para frente. Depois que João Batista é preso, Herodias porque queria matar João Batista. E acontece a dança de Herodias num dos dias. Não, de Salomé. Quem dança é Salomé. Sim, num dos dias que o Herodes dava-lhe presentes, oferecia algumas coisas aos grandes da cidade, houve a dança de Salomé, e aí Herodes oferece: pede o que você quiser que eu vou lhe dar. E o pedido foi muito pesado. Porque ela foi conversar com a mãe, né, Mateus? Sabe falar um pouquinho sobre isso? Para a gente já está indo para o final. Aquele momento, né? A gente, como jovem, às vezes a gente não sabe o que quer, a gente vai pedir conselho, e a gente pedindo conselho para a pessoa errada, ou pessoas que estão fora da visão, fora do caminho correto, nós vamos pecar pela escolha de outras pessoas. Foi pregado aqui na igreja sobre isso, sobre a gente buscar conselhos nos lugares errados. Nós temos um Deus que fala direto conosco. Ali poderiam ter outros conselheiros, mas Salomé foi buscar um conselho com a pessoa que estava na prática do erro, que estava vivendo aquele erro, que estava na vida de pecado. E aí, como o Vitor falou, incomodada pela verdade, ela pediu: filha, vai lá e pede a cabeça dele. E foi o que aconteceu. João Batista, né, foi pedido a cabeça dele na bandeja. Literalmente, não foi pediu a cabeça, como a gente fala, né? Geralmente em trabalho, pediram sua cabeça lá na bandeja e o cara foi demitido. Não, ali foi literalmente a cabeça de João numa bandeja, ele morto, decapitado. Ou seja, a gente termina a aula de hoje, eu quero até acrescentar um pouquinho mais sobre vale a pena falar a verdade, até mesmo se for para perder a vida. Sim. Porque João Batista, ele foi vítima de injustiça. A justiça do homem falhou. Herodias em adultério, Herodes em adultério, incesto, maior bagunça dentro daquela casa, na verdade um bacanal. E João era usado por Deus, não aceitava esse tipo de coisa. E ele então chega para Herodes e fala, e ele não falou porque ele quis falar. Ele falou porque ele estava a serviço da verdade, a serviço de Deus. E Herodes não gostou, Herodias ficou com ódio e esperou o momento certo. João estava preso e Salomé dançou, o rei estava embriagado e cedeu ao pedido de Herodias, a cabeça do homem de Deus. A cabeça do homem de Deus foi parar numa bandeja. Ele vai morrer realmente, ele só vai exercer 1 ano de ministério e vai para a eternidade. Sabe por quê? Porque a presença dele na terra já não era mais importante. E, na verdade, para Deus, era preferível que ele já estivesse com o Senhor na eternidade.
João, ele morre antes de Jesus morrer pela humanidade. Então, João Batista faz parte da antiga aliança. É por isso que quando Jesus vai dar testemunho de João, ele diz que João é o maior dos homens nascido de mulher, mas aquele que é o menor no reino de Deus, ou seja, que faz parte da nova aliança, ele é maior do que João Batista. Vitor. João Batista moderno. Vitor, fala um pouquinho sobre essa verdade. Vale a pena a gente falar a verdade, ainda que perca a cabeça? Eu não vou nem dizer que vale a pena. Eu vou dizer que isso tem que acontecer. É necessário que isso aconteça, mesmo que venha custar na nossa cabeça. Nós estamos chegando... Custar a nossa vida, né? Custar a nossa vida. Nós estamos chegando em dias, nós vivemos um momento que, enquanto nós estamos na nossa casa, as pessoas estão assistindo a sala EBD hoje, existe todo um sistema espiritual maligno sendo arquitetado para que o nome de Jesus seja envergonhado, de todas as formas. Então, hoje acontecem leis que estão querendo ser aprovadas, que estão tentando aprovar, que se forem aprovadas, os pastores, literalmente, nos dias de hoje, literalmente serão presos, se não cumprirem algumas leis. Se falar a verdade, vai preso. Se falar a verdade, vai preso. Se não cumprir alguma coisa, vai preso. Entendeu? Então, e a gente acaba trazendo muito para o nosso conforto do dia de hoje. No país que nós vivemos, nós temos liberdade em falar o Evangelho. Nós temos liberdade em falar a verdade. Mas ainda existem muitos missionários que estão sofrendo, estão literalmente morrendo, sendo queimados. Nós já recebemos aqui a visita do pastor Luke, experiências que ele traz de contar de pessoas que são queimadas, igrejas que são queimadas com membros dentro, isso nos dias de hoje, simplesmente porque estão falando a verdade. Então, se a pergunta se vale a pena falar a verdade, vale muito a pena. Vale a pena. Mateus. É importante demais, dentro desse contexto, né, pegando essa história de João Batista, o exemplo de João Batista, a gente reconhecer o nosso propósito. Acho que esse é um diferencial da vida dele, do comportamento dele. Desde o começo, João Batista já sabia o propósito dele, ele já sabia o que ele veio fazer aqui. A gente busca descobrir nosso propósito de diversas maneiras, nem sempre a gente descobre. João Batista já nasceu sabendo qual era o propósito, ele já nasceu sabendo. Mas tem outros personagens que descobriram depois de muito tempo. Moisés é um deles. Moisés só vai se ligar no propósito que ele tinha ali depois que ele já era velho, né? Depois de 40 anos, depois de 80 anos, ele vai descobrir. Aliás, ele vai descobrir que não vai entrar em Canaã, porque Deus o chamou, o propósito era só para tirar o povo do Egito. Exato. Então, a gente vive muito perdido hoje. De onde vim, para onde vou, o que faço. Mas quando a gente sabe o nosso propósito em Deus, por que eu existo? É literalmente essa pergunta. Por que eu existo? Por que Deus me fez e me colocou aqui? Por que Deus me fez com esse cabelo, dessa cor, desse jeito, falar desse jeito? Por que eu nasci no Brasil e não na Europa? Por que eu nasci na menor cidade do Brasil? É saber exatamente o nosso propósito. Porque saber o nosso propósito nos impulsiona a cumprir o que Deus tem colocado na nossa vida. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Todos nós fomos chamados para viver uma proximidade, uma intimidade com Deus. Mas dentro desse relacionamento com Deus, nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. E sabendo o propósito da sua vida, não larga ele, cumpra até o final, mesmo que isso custe a sua vida. Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou durante toda a sua vida. Covardes, medrosos, vagarosos, voltem para casa. Deus não usa esse tipo de gente. E o corajoso sabe que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem trabalha com Jesus precisa ser pela verdade, ainda que a verdade traga um fim, como trouxe para João, mas em compensação, um homem que teve o testemunho de Jesus. Vale a pena.
Então, nós estamos aqui, essa nossa EBD de hoje, a gente vai dar continuidade no próximo domingo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre João Batista, esse homem que, dos lábios de Jesus, recebeu o maior dos elogios. Vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Vou pedir para o Mateus, ele nos despedir em oração, e você seja pela verdade. Senhor, muito obrigado por mais esse ensinamento. Muito obrigado, Senhor, por nos encher com a Tua palavra, com a Tua graça, com o Teu amor. Muito obrigado pelo exemplo que o Senhor deixou para a nossa vida. Que a cada dia possamos entender, compreender, Senhor, ser cheios da Tua palavra. Queremos ser semelhantes a Ti, queremos ser como pequenos cristos, queremos ser embaixadores de Ti. Queremos ser semelhantes, como é dito na Tua palavra, que nós fomos feitos Sua imagem e semelhança e queremos nos parecer cada dia mais contigo. Nos torna semelhantes, Pai, pregando a verdade, levando a verdade. Assim como falamos hoje de João Batista, que não teve medo, João Batista que perdeu, entregou sua vida, Senhor, para falar da Tua palavra, para falar da Tua verdade, para falar da Tua vinda, que possamos estar dispostos, Pai, a perder o que for preciso, seja a nossa casa, seja nossos bens, nossas riquezas, seja o que for, Senhor, que estejamos dispostos a abrir mão para pregar a Tua verdade e pregar a Tua volta, a Tua vinda que está breve, Senhor. Que possamos sair pelas ruas com estratégias, com sabedoria, com discernimento e falar para todo ser humano, para todas as pessoas, que o reino do Senhor está próximo e que possamos viver a Tua verdade a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Se você deseja uma oração, se você precisa de uma oração, está aparecendo um QR Code, aponte seu celular, faça o seu cadastro, nós vamos estar orando por você, ou se você quiser pedir oração por alguém, tem o QR Code ou o link na descrição do vídeo, ok? Também, se você perdeu as outras aulas, a primeira aula desta lição vai estar aparecendo aqui no card, você pode clicar e assistir a primeira lição para você entender todo o conjunto da obra. Deus te abençoe, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.